pessoal, então vamos fazer essa atividade aí proposta, que está na descrição do vídeo. Todas as atividades propostas, eu coloco o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, uma parte eu vou fazer no quadro e a outra eu vou usar a calculadora para vocês saberem fazer. Por quê? Porque juros compostos trabalham com potências. E essas potências são potências que dão um certo trabalho para a gente fazer. Então, aí você imagina, ter que fazer 1,1 elevado à sexta potência. É 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, 6 vezes. Então, eu vou ensinar vocês a utilizarem a calculadora científica para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Então, onde for juros simples, tranquilo, para a gente é super tranquilo. Agora, quando for compostos com potências altas, aí a gente usa a calculadora científica, tá bom? Gente, eu coloquei aqui a atividade porque essa atividade 1 fica mais fácil a gente fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. De novo, ela começa explicando, né, os juros simples e depois os juros compostos. Então, vamos lá. Já começa até com exercício. Que legal, tá? Assim, vamos continuar o assunto da semana passada. Então, vocês viram semana passada, né? No exercício anterior, muito fácil. Juros simples é muito fácil, né? J, juros é igual a CIT. Então, aqui ele colocou alguns exemplos. Olha, observa a tabela e depois responda. Paula emprestou R$300 para Dalmo, capital emprestado, C, durante um ano, que é o tempo. Ao fim desse tempo, Dalmo devolveu para Paula os R$300 mais 45, recompensa pelo empréstimo. Então, os juros é a porcentagem do capital tomada como empréstimo a ser pago a quem emprestou, né? É um valor a mais. Quanto Paula recebeu ao todo ao final do empréstimo? O montante vai ser o capital, no caso de R$300, mais os juros, que é 45. Qual foi a taxa do empréstimo? A taxa representada por quantos por cento 45 é de 300? Então, tem que dividir 45 por 300, tá bom? Então, vamos lá. Qual foi o capital emprestado? Então, nesse caso, o capital emprestado foram R$300, isso aí. Qual foi o tempo do empréstimo? A gente tem que olhar lá. Durante um ano. Então, um ano foi o tempo. Letra C. Qual o valor dos juros pagos? R$45 foi o valor a mais, né? Qual foi o valor do montante? Letra D. Então, olha, letra D, R$345. Qual foi a taxa de empréstimo? Para a gente saber a taxa de empréstimo, tem duas maneiras. Você pode fazer regra de 3, fazendo da seguinte forma. 300 é 100%, 45 é X. E aí vai fazer produto do meio pelo produto dos extremos, que é multiplicar em X, e vai achar a porcentagem logo de cara. Ou você vai dividir 45 por 300. Vou fazer aqui na minha cabeça, 0, vai dar 15, 15%. Bom, aí vocês podem fazer a regrinha de 3 que eu falei com vocês, tá? 300 está para 100, 45 para X. Aí vai ficar 45 vezes 100, que vai dar 4.500, dividido por 300. Vai cortar os zeros, vai ficar 45 dividido por 3, vai dar 15%. Então, recapitulando na questão 1, capital emprestado, R$300. Letra B, o tempo de empréstimo, 1 ano. Letra C, qual o valor dos juros pagos? R$45. Letra D, qual foi o valor pago pelo montante? R$345, que é só somar os juros com capital. Letra E, qual foi a taxa de empréstimo? 15%. A gente tem que fazer uma continha, tá bom? Tem aqui a fórmula. E aí, começa na questão 2 que eu vou fazer com vocês no quadro, tá bom? Então, vamos lá. A questão 1 nós acabamos de fazer aí, né? Usei aí a atividadezinha. E agora a questão 2. Anderson aplicou R$1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Calcule os juros e o montante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no caso é identificar o que foi fornecido para a gente de dados nesse enunciado. E a partir daí a gente constrói o que a gente tem e qual forma utilizar. No caso dos juros simples, vamos só relembrar aqui, ó, juros é igual a CIT, ou SIM, tanto faz. Às vezes a gente vê esse T como tempo ou N, tá? Então
tanto faz. Então, J é igual a SINT ou SIM, tá? Onde C é o capital, I é a taxa sobre 100 e T é o tempo, ou N, tá? Então, vamos lá. Antes aplicou R$ 1.200. Esse capital que a gente fala é o dinheiro que começa a história. Então, o dinheiro começou com R$ 1.200, é o capital. Durante uma taxa de 2%. Então, a taxa é 2% ao mês. A gente tem que estar sempre de olho se a taxa e o tempo estão na mesma medida. Se está mês, se está ano, os dois têm que estar na mesma medida, tá? E durante 14 meses. Então, o tempo é de 14 meses. Daí, a gente só vai substituir, ó. Vai vir aqui, J é igual a 1.200 vezes 2% vezes 14. O que a gente já pode fazer que facilita a nossa vida? Corta os dois zeros daqui de cima com os dois aqui de baixo. Sempre a mesma quantidade que a gente vai poder cortar, tá? E agora é só multiplicar. 12 vezes 2, 24. 24 vezes... Vou fazer aqui. 24 vezes aqui. 24 vezes 14, desculpa. 24 vezes 14, 4 vezes 4, 16. 6 vai 1, 2 vezes 4, 8 com 9. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos aqui, ó, 336 reais de juros. Mas ele também quer um montante. O que é o montante? Vai ser os juros mais o que a pessoa tinha colocado antes de render. Então, o que ele vai ter de montante vai ser o capital, que foi R$ 1.200. Se alguma vez você tiver dúvida se esse montante é o que você vai sair de dinheiro. Você chegou e colocou ali R$ 1.200. Rendeu 336. Quando você for buscar, você vai buscar tudo, o montante. Então, é só juntar tudo. 1.200 mais 336, somando 1.536. Então, os juros, 336 e o montante, 1.536. E agora aqui na número 3, e tem aquela situação que eu falei com vocês. Sempre estejam atentos se a taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida. Por quê? Aqui, olha só, na questão 3, Juliana pegou um empréstimo de R$ 15.000. Então, eu já coloquei aqui, R$ 15.000 é o capital, que pagará em 3 anos. Então, tá aqui, ó, 3 anos o tempo. E a taxa é de 3% ao mês. Então, olha a situação. A taxa está ao mês, então 3% ao mês, e o tempo está ao ano. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar. Um ano tem 12 meses, 3 anos... 36, que é só multiplicar por 3. Então, fica mais fácil eu transformar o tempo em meses. Então, 3 anos, 36 meses. Porque se a taxa está ao mês, não posso trabalhar com tempo no ano. Tem que ser em meses também, tá bom? Daí é só montar. J é igual a CIT, né? Juros é igual a capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Vou substituir aqui, ó, capital R$ 15.000. A taxa 3% e o tempo 36 meses, que são os 3 anos, tá? Então, só cortar 2 zeros aqui de cima com 2 de baixo e resolver a situação. 15 vezes 3 dá 45. Então, 15 vezes 3 dá 45. Então, 45 vezes 36. Depois, 45 vezes 36. 5 vezes 6, 30. 0 vão 3. 4 vezes 6, 24. Com 3, 27. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 4 vezes 3, 12. Com 13. Então, o resultado aqui vai ser 1.620. Porque, ó, 2. Então, 1.620. Tá? Essa multiplicaçãozinha de 45 vezes 36, porque 15 vezes 3, 45 vezes 36, 1.620, acrescenta um zerinho aqui. Então, os juros é de 16.200. Então, qual vai ser aqui o montante? Os juros vai ser de 16.200. O meu montante basta somar. Então, 16.200 mais 15.000 reais. Então, meu montante aqui vai ser de R$ 31.200, tá bom? Então, vamos para a próxima. Bom, só antes de continuar, gente, toma cuidado com o negócio de empréstimo, hein? Olha isso, a pessoa
pegou de empréstimo 15 mil, tudo bem que ela levou 3 anos para pagar o empréstimo, né? Mas olha o que ela pagou de empréstimo, 31.200, então vai uma dica aqui de educação financeira. Tem que realmente saber se vai valer a pena pegar seus empréstimos, né? E isso foi juros simples. Normalmente, quando a gente pega o dinheiro lá do banco, que é chamado limite, o LIS, são juros compostos, que aumentam ainda mais esse valor, que é juros sobre juros. Então, vamos lá. Na questão 4, olha só. Bom, pessoal, vou fazer essa questão aqui agora com vocês. Botei no espaço legal, que eu estava no espaço assim, que não ficou bacana, aí eu resolvi regravar a questão, tá? Então, essa questão 4 aqui, ó. Um capital aplicado a juros simples por 2 anos. Aí eu botei por 5 anos. Uma taxa de 5% ao mês gerou R$ 26.950. Qual o capital? Presta bem atenção. A primeira coisa, o montante é igual ao capital mais os juros, tá? Primeira coisa. Mas a gente não sabe quem é esse capital. Então, vamos lá pegar o que a gente tem. A gente tem aqui, ó, o tempo e a taxa. A taxa tá ao mês, o tempo tá ao ano. Isso não pode acontecer, ó. Se a taxa tá ao mês, eu vou botar o tempo em meses. 2 anos, um ano são 12 meses. 2 anos são 24 meses. Então, a gente tem aqui, ó, a taxa, que é 5%, e tem o tempo, que são 24 meses. Muito cuidado com uma situação dessa. E aí, vamos lá ver, os juros é igual a CIT, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. O capital, eu não sei quem é, então vai continuar o C aqui. A taxa é de 5%. E o tempo é de 24 meses. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar. Então, aqui vai ficar, ó, juros é igual a 5 vezes 4, vai dar 120, né? E isso sobre 100 vezes o capital, né? Que C vezes 120 é 120C. A única coisa que eu consigo fazer aqui, ó, é cortar os zeros. Então, ele está afirmando aqui que os juros é igual a 12 décimos do capital, tá bom? Então, vamos lembrar aqui que o montante é igual ao capital mais os juros. O montante ele deu, ó, 26.950, então eu vou substituir. Aqui no montante vai ficar 26.950. É igual ao capital. Quanto deu os juros? Os juros deu... Então, aqui eu poderia até simplificar, tá? Para ficar mais fácil ainda, eu poderia simplificar por 2, aí ia ficar 6/5, tá? Mas, enfim, vamos lá. Então, vai ser o montante é igual ao capital mais os juros. Quanto que deu de juros aqui? 2 décimos do capital. Então, eu vou fazer 12 décimos, desculpa, do capital. Aqui, observem que tem denominador 10 e denominador 1. O que eu posso fazer? Eu posso repetir aqui e fazer o MMC aqui, ó, entre 10 e 1. Poderia também fazer número misto, mas minha intenção não é gerar dúvidas, né, e sim tirá-las. Então, denominador MMC entre 10 e 1 é 10. Aí eu subo dividindo. 10 dividido por 1, 10. Então, vai dar aqui, ó, 10C mais 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, eu continuo 12C aqui, tá bom? Então, nós temos 26.950 é igual a 10 mais 12, 22C sobre 10. E aí, a gente pode fazer uma multiplicação do produto do meio pelo produto dos extremos. Vai multiplicar 26.950 por 10 e 22C vezes 1. Então, aqui o resultado vai ficar 22C é igual a... Bom, multiplicar por 10 só acrescentar o zero. Então, vai ficar 26.950 com zero. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser C vai ser igual a 269.500 dividido por 22. E aí chama a parte mais difícil, é a gente dividir isso sem calculadora. Então, me acompanha aqui, ó. Vamos dividir.
269.500 dividido por 22, vamos ver quanto que vai dar, tá? Então, primeira coisa, antes de eu terminar de dividir aqui, ó, não é um exercício muito simples, tá? Vou logo avisando. Porque primeiro que ele só deu a taxa e o tempo ele ainda deu em anos, e a taxa em meses. Eu tive que passar 2 anos para 24 meses, né? Cada um ano tem 12 meses, então 2 anos, 24. Depois que passei, substituí aqui na fórmula dos juros para descobrir qual a relação que tem com o capital. E aí, substituindo o que eu tinha, que era a taxa e o tempo, eu tive como resposta que 12 décimos do capital é os juros. Aí eu vim aqui substituir. O montante eu tenho, o capital continua o capital e os juros é 2 décimos do capital. Não é uma questão simples. Eu jogo que vocês têm que fazer umas 2 vezes aí olhando, tá? E aí, fazendo todas as continhas necessárias, fiz MMC, somei esses 2 numeradores. Como ficou com o denominador aqui, fiz a multiplicação em x. Então, multipliquei. 22C igual a 269.500. Passei para lá dividindo e agora estou dividindo. 26 por 22 vai dar 1. 1 vezes 22, 22. Para 26 faltam 4, vou abaixar o 9. 22 vezes 2 dá 44. Para 49 faltam 5, baixei o 5. 22 vezes 2 dá 44. Para 55 faltam 11, posso baixar o 0. 5 vezes 22 vai dar o 110, e aí só falta dividir esse 0 aqui. Então, deu 12.250 foi o capital. Enfim, é isso. É uma questão trabalhosa, tá? Por isso que quis fazer passo a passo. E o resultado final é esse de valor aqui, tá bom? Então, quem ainda tem dúvida depois, gente, tente fazer no mínimo 2 vezes. Então, eu quando era aluna fazia no mínimo 2 vezes um cálculo para poder tirar a dúvida, tá bom? Vamos para a próxima. Questão 5. Mariana aplicou um capital de R$ 1.200. Então, vamos lá. Capital, R$ 1.200. Por 4 meses, então tempo, 4 meses, a uma taxa de juros compostos de 3%. Toda vez que ele falar para a gente os juros compostos, a gente já vai dividir por 100 logo, porque nos juros compostos, o ideal a taxa está em valor decimal. Então, dividindo 3 por 100, isso é o mesmo que 0,03, tá? Falou juros compostos, já faz isso, por favor, hein? E aí, é só colocar na fórmula. Então, qual é a fórmula dos juros compostos? Montante é igual ao capital vezes 1, que quando eu multiplico por 1, sai o próprio capital, mais a taxa elevada ao tempo. Então, montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t, tá? E aí, eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, ó, capital, 1.200. 1 mais 0,03. E o tempo, 4 meses. Resolvendo aqui, primeiro que tem entre parênteses, então, 1,03, né? Lembrando que é 1 inteiro mais 3 centavos elevado à quarta. Quando a gente fizer 1,03 elevado à quarta, vai dar ali 1,12, porque eu tenho que fazer na minha calculadora. 1,03 vezes 1,03 vezes 1. E aí eu tenho 1,12. Quando eu multiplico, vai dar 1.350 aproximadamente. Essa 6 eu vou começar a montar aqui, mas a gente vai terminar na calculadora, tá bom? Então tá aqui, ó. Lucas aplicou R$ 1.500, ou seja, o capital é 1.500. A juros compostos de 3% ao mês, sendo juros compostos, eu vou transformar em número decimal, tá? Por um ano. Então, o tempo, olha só, a taxa está ao mês, o tempo está ao ano. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que botar por 12. Um ano. Só que a taxa está ao mês, ou seja, a gente vai ter que transformar em meses. Um ano tem 12 meses. Eu não posso trabalhar com a taxa ao mês e o tempo ao ano.
Então, eu passo o ano para meses, fica mais fácil, vamos multiplicar por 12. E aí, vamos lá botar a fórmula. Montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado ao tempo, tá? Ou mais elevado a n ou mais elevado a t, dá no mesmo. Então, vamos substituir aqui, ó, o capital foi 1.500, 1 mais a taxa é 0,03 e o tempo 12. Tá vendo? Não tem como a gente fazer 1,03 vezes 1,03 era 12 vezes. Então, a gente vai ter que usar a calculadora. Então, eu vou montar aqui e a gente vai terminar lá, tá? Então, 1,03, quando eu somo, elevado a 12. Tá? Vamos terminar na calculadora. Nessa questão 6, tá assim, olha. Lucas aplicou R$ 1.500 a juros compostos 3% ao mês por um ano. Qual o montante que ele vai receber ao final desse período? Usar a calculadora. Então, eu já estou aqui dentro da calculadora, porque senão vocês não vão conseguir fazer, né? Vocês até conseguem fazer, sem problema algum, mas é que facilita muito a nossa vida, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, lembrar da fórmula. Montante é igual a capital vezes 1. Esse 1 é porque o próprio capital vai estar inserido no resultado final do montante, mais a taxa dividida por 100 elevado ao tempo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, qual é a taxa? 3% ao mês. Então, 3% ao mês, vamos dividir primeiro 3%. Temos que somar 1, que é o próprio número. Então, mais um inteiro. E ele diz que é aplicado por um ano, só que a taxa está um mês. Se a taxa está um mês, a gente tem que passar o ano para meses. Então, quantos meses tem um ano? 12. Então, você vai elevar a 12. Então, nós temos 1,42. Então, essa é a taxa elevada a 12. Agora, a gente, no final, multiplica pelo capital que foi colocado. Que o capital dele foi R$ 1.500. Vamos ver quanto que ele vai ter de montante. Então, R$ 2.138,64. Letra A. E agora a sétima e última. Durante o semestre, Maria aplicou a juros compostos R$ 50.000. Então, o capital é 50 mil. A taxa é de 0,2%. Então, a gente sabe que vai andar mais duas casas para a esquerda. Então, isso aqui vai ser o mesmo que 0,002. E o tempo é um semestre. Então, 6 meses. Então, eu vou montar e a gente vai terminar na calculadora também, tá? Então, o montante é igual ao capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Então, o capital aqui é 50 mil vezes 1 mais 0,002 elevado a 6. Então, vai ser 50 mil vezes 1,002 elevado a sexta potência. A gente vai terminar na calculadora. Não se assustem com os números, porque vocês não estão acostumados. Você tem que começar a praticar para vocês conseguirem entender, tá bom? Então, continue na calculadora. Bom, pessoal, como que a gente vai fazer essa questão? Né? Já que a gente tem um número muito grande. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer lá na calculadora e vamos passar a taxa percentual para número decimal. Então, como aqui ele está falando, ó, durante um semestre, Maria aplicou a juros compostos a quantia de R$ 50.000 a taxa de 0,2% ao mês. E o tempo, como ele falou, um semestre são 6 meses. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar 0,2% para número decimal. Então, a gente vai pegar aqui na calculadora e vai fazer 0,2 e vai dividir por 100. Ó, 0,02. E aí, a fórmula não é montante é igual a capital vezes 1 mais i, no caso desse tem que estar dividido por 100. Então, a gente vai somar 1, isso aqui. Então, mais 1. E aí, ele fala que é 1 mais i elevado ao tempo. São 6 meses. Então, a gente tem que fazer 1,002 elevado a 6. Então, como é que a gente vai fazer? Tem que ir na científica. Vai nessa barrinha azul aí, ó. Clica nela e vai fazer o elevado. Qual é o elevado? É esse sinal aqui, esse acento circunflexozinho aqui, ó, que eu tô tocando, tá? Então, esse acento circunflexo quer dizer elevado. Você clica aqui de novo na setinha,
a 6. Então, o valor é 1,01, né? E aí, no final, a gente multiplica pelo capital. O capital foi 50 mil. Então, vai ser 50 mil. Então, olha quanto deu, gente. Deu 50.603. Como ele quer saber o quanto rendeu, então a gente vai pegar esse resultado e diminuir de 50 mil. Então, deu R$603. Então, para quem não entendeu ainda, vamos voltar lá rapidinho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o 0,2 e dividir por 100, porque tem que transformar essa porcentagem em número decimal. Então, deu 0,002. Como é 1 mais a taxa dividida por 100, então a gente tem que somar esse 1 aqui. Então, deu 1,002. E é 1 mais i, que está aqui, elevado ao tempo. O tempo são de 6 meses. Então, nós temos que elevar, apertando o acento circunflexo aqui, voltando à sexta. Então, deu 1,012. Esse valor, eu aperto o sinal de igual, multiplico pelo capital. O capital aqui inicial foi 50 mil. Então, 50 mil. Deu 50.603. Como ele só quer os juros, então eu vou diminuindo o quanto que ele colocou. Então, isso foi o valor final, foi o montante. Quais foram os juros, já que a gente colocou lá 50 mil reais? R$603. Espero que vocês tenham entendido, não se assustem, tá? Os números são muito grandes, mas a calculadora está aí para facilitar a nossa vida, tá bom?